É. E tem uma coisa interessante também, Natasha, que é muito difícil a gente ver falar sobre, é que a maternidade, quando a mulher ela está vivenciando a maternidade, seja ela solo, seja ela nas famílias tradicionais, ela se depara com algo da infância dela. Então ela começa a vivenciar algumas coisas que remete àquela infância dela. Por exemplo, vamos supor que lá na minha infância, sei lá, com os meus 9, 10 anos, eu já tinha muitas funções. Eu fazia comida, eu limpava a casa, eu fazia um monte de coisa. E aí, na minha maternidade, eu me deparo com o meu filho de 9, 10 anos, e aí eu fico pensando, falando, nossa, mas como que eu fazia tudo isso com aquela idade? Então, Uhum. isso é algo que às vezes vem muito forte para essa mãe, que é algo que ela também precisa processar, né? O que foi essa mãe, né? O que foi esse maternar dessa mãe para ela? E o que que ela vai passar adiante? Como que está sendo para ela também maternar? E aí tem um livro também interessante, que é esse aqui, ó. A Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra, que fala exatamente disso. É, muitas vezes eu me dou conta de algo lá do meu passado, da minha infância, quando eu estou maternando, quando eu estou sendo mãe. Realmente por essa, né, às vezes essas diferenças. Mas, poxa, eu ficava sozinha em casa. Como assim que eu ficava sozinha? Hoje eu não tenho coragem de deixar meu filho sozinho. Então, assim, muitas coisas podem vir aparecendo. E aí a mulher às vezes está ali angustiada com algo e ela nem se dá conta disso que está angustiando, que pode ser essa lembrança desse passado, desse tempo que ela ficava sozinha, e dela ver ali nesse momento o filho que ainda é frágil, que ela não tem coragem de deixar sozinha. Uhum. Eu acho essa vivência que você traz muito importante. Era algo que eu ia perguntar mesmo, né? Como que isso surge? Você acabou de responder, como isso surge no processo de análise. Esse livro que você indicou eu achei maravilhoso também. Mas quando surge no processo de análise, que ao mesmo tempo tem o processo de análise, tem a vivência da maternidade, que a gente vê ali e fala, nossa, mas como, né? E como você fica com isso? Como tem aquela solidão, pode ter uma sensação de desamparo também, né? E aí, é Uma. claro, a gente, desculpa, é claro que a gente não pode desconsiderar, né, a mudança aí de, né, uma vida mais moderna, enfim, a contemporaneidade que vai chegando. Mas Uhum. isso chega para a mulher, não tem como, né, passar ileso disso. Sim, eu acho que uma das questões, tudo isso que a gente vem falando, em um resumo, assim, é como um agente determinante da gente enquanto mulher. Ser colocado nesse lugar de cuidado é a cultura. A gente é lida socialmente como pessoas que são mais aptas, aí cada pessoa vai ter lá o seu argumento, são mais aptas para estarem no lugar de cuidado, então fica ali no cuidado e meio que deixa ela que ela se vira. De algum modo fica assim, né? Fica lá, assim. Tudo isso que a gente vem trazendo, pensando em modos de lidar com isso, né? O cuidado, ele precisa ser visto de um jeito. Opa! O cuidado, ele precisa ser visto de uma forma um pouco mais coletiva, num sentido tanto da mulher conseguir verbalizar isso para as pessoas ao redor, num sentido de como isso está pesado, de como ela não está dando conta. Assumir que a gente não dá conta de algo é importante, porque daí abre diálogo. Não está dando conta porque está muito pesado para mim, porque tem muita carga para mim. Como a gente pode fazer para dividir essa carga, considerando que o cuidado com pessoas, quaisquer que sejam as pessoas, sejam crianças, sejam idosos, sejam pessoas acamadas, qualquer uma das circunstâncias, esse cuidado ele precisa ser coletivizado. Isso é um debate que vale tanto para o micro, a gente está falando especificamente aqui de famílias, de pessoas que cuidam, também pode ser expandido para o social. Quando a gente está falando, por exemplo, de redes públicas de saúde, a gente também está falando sobre a coletivização do cuidado, né? Então, uma das saídas que eu vejo quando surge essa questão na minha clínica é pensar, junto com analisando, como que a gente pode fazer para coletivizar, para distribuir o peso desse cuidado, né? Isso é muito importante, Nath, porque assim, uma coisa também a gente tem que ficar muito atento na nossa escuta, né, na clínica. Esse
cuidar exagerado, às vezes, que a mulher traz, será que ele realmente só depende dela? Ou será que é nesse lugar que ela está encontrando algum valor? Então a gente também tem que ficar muito atento com isso, porque às vezes tem pessoas que reclamam: ah, eu estou muito cansada, eu estou exausta, e quando o marido fala assim, né, vou voltar, eu vou falar mais da maternidade, né, que é o que eu vivencio. Quando o marido fala assim, ah, deixa eu dar o mamar para a criança, deixa eu cuidar dela agora. E aí a mulher fala, não, não, sou eu que cuido, né? Então ela se coloca nessa coisa de que o que ela faz é melhor, do jeito que ela faz é melhor. Então a gente também tem que tomar esse cuidado. O que Uhum. que é esse cuidar para gente? Será que é isso? É nisso que eu estou vendo o meu valor? Será que além disso eu não tenho valor nenhum? Então, muito delicado isso, é algo que a gente tem que ficar muito atento na nossa escuta na clínica. Sim, eu acho que isso que você traz é bem importante, né? Que a pessoa ela precisa se sentir necessária, né? Porque se alguém consegue, pegando um exemplo de maternidade, que nem você trouxe, se o meu companheiro consegue cuidar da criança tanto quanto eu, então eu não sou necessária. Então eu não sirvo, aí vai para um campo de, nossa, será que eu não sirvo para nada? Ou então, aí às vezes vem esse discurso, né? Não, você não vai fazer como eu faço. Não, obviamente a pessoa não vai fazer como você faz, vai fazer do jeito dela, né? E aí é a gente aprender também a gente se dá a devida insignificância no sentido, pensando nesses cuidados com criança, dar um passo atrás e deixar a outra pessoa desenvolver o próprio jeito de cuidar, né? Eu acho que isso também que você traz faz muito sentido. A pessoa quer que a situação só dependa dela para ela poder se colocar, porque no discurso é muito legal, né? Nossa, eu estou exausta, eu estou cansada, porque eu cuido de todo mundo. É um discurso que é socialmente mais aceito do que falar, olha, na verdade, eu prefiro dividir os cuidados, porque para mim é mais confortável, vou ter mais tempo para mim, a outra pessoa vai ter tempo para ela e vai cuidar também. Você vê que é um discurso onde eu não me coloco como num pedestal, né, num sentido de, Uhum, nossa, como eu cuido de todo mundo. Eu me coloco uhum. como uma pessoa que cuida de outra pessoa em parceria com outras pessoas, né? Sim, sim. E é sempre muito importante, né, essa divisão, essa Uhum, possibilidade de que eu faço 50%, a outra pessoa faz 50%. E mesmo essa coisa de dos cuidados em geral, que não fique só para a mulher, que seja possível, né, a família em geral ajudar, é, sei lá, que tenha a possibilidade de a gente ter creches boas para se colocar os filhos, para a mãe também ter a possibilidade de trabalhar e ficar tranquila. Até porque a gente está falando muito dessa coisa, né, da maternidade, da mãe junto com o filho, e a gente não pode esquecer da importância que é também o distanciamento da mãe com o filho, sim. né? Então, eu tenho a primeira fase, que ela está ali, né? A criança está comigo, está junto, eu não posso deixar, senão ela vai morrer. Mas vai chegar um período, um tempo, que eu começo ali a me distanciar. Eu preciso me distanciar. Porque esse sujeito, né, essa criança, precisa começar a conviver no mundo. Então, não é toda hora que eu vou estar do lado dela para defender, não é toda hora que eu vou estar do lado dela para dar comida. Então, ela precisa começar essa distância dos pais, né? Não seria só da mãe, mas dos pais, dos cuidadores, para ela começar também a ter essa vivência com o mundo.